Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo! Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral que estreou ontem o novo cenário. Ontem nós conversamos aqui com o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, e hoje nós recebemos com muito carinho o doutor Anderson Janete, especialista em direito do consumidor, e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse tema que é muito importante. Que prazer recebê-lo aqui, querido. Muito boa tarde, Alberto. Para mim, que é um grande prazer e um privilégio também estar praticamente estreando aqui o novo cenário. Muito obrigado pela honra de estar sentando nessa cadeira ao seu lado. Nós que agradecemos, Anderson. O Anderson é uma pessoa muito querida, uma pessoa de um conhecimento em Campinas muito grande, reconhecido em Campinas, em toda a nossa região metropolitana, como um dos brilhantes advogados no segmento do direito do consumidor. Anderson, você já esteve, eu não sei porque às vezes eu te chamo de Ângelo, né? Anderson, você já esteve aqui algumas vezes, eu já falei muito de você e tal, mas sempre é bom lembrar que você era engenheiro eletrônico, né? É engenheiro eletrônico, ainda, né? Uma vez engenheiro formado, eternamente engenheiro. Manutenção elétrica e eletrônica lá de casa. Ah, você faz? Que maravilha. Eu fui mexer uma vez lá na parte elétrica, no apartamento da praia lá, e quase que eu coloquei fogo no prédio, uma loucura, né? E advogado, claro, você atua nessa área há muito tempo, professor, pós-graduado da Unisal em Direito Empresarial, fundador do IDC, Instituto de Defesa do Consumidor de Campinas, foi diretor do PROCON, foi quem deu o start, né, do PROCON Digital. Realmente você tem um currículo maravilhoso. E nós vamos falar aqui das coisas do direito do consumidor. Nesse período de férias acabando, aulas voltando e tal, as reclamações de viagem ganham das reclamações de telefonia nessa época, não? Tem um acréscimo, né, Alberto? Porque sempre que alguém sai de férias, né, podem acontecer transtornos. Então, realmente, você planeja com antecedência aquela viagem, pesquisa preços de passagens aéreas, de hospedagem, ou aluga imóveis, né? E, às vezes, quando chega lá, tem alguns transtornos. O hotel não era bem aquele que você pensava. Disseram que era de frente para o mar. Na verdade, tem uma vista para o mar da janela do banheiro. Que você tem que ficar pendurado para ver. Você tem que subir numa banquetinha para poder enxergar. Outras questões, como atraso no embarque. Enfim, você sabe que tem um casal de amigos, né, que foi agora em julho para os Estados Unidos, né? Passaram lá 20 dias maravilhosos lá com os filhos, aqueles resorts da Disney, aqueles passeios lá nos parques temáticos. E no retorno, olha que coincidência, a gente está com essa história de redes sociais, eu recebo uma comunicação aí por uma rede social, por um WhatsApp, né, da esposa, informando, olha, o embarque estava tudo certo aqui no aeroporto, de repente o avião estava taxiando, deu meia volta, estava com problema, com uma pane qualquer, elétrica, mecânica, por razões de segurança, não decolou, né? Retornou para o aeroporto e não havia previsão, porque não havia aeronave disponível para embarcarmos novamente ao Brasil e não tinha previsão de reparo. Isso não é incomum, hein? Porque as aeronaves só podem sair se todos os itens estiverem adequados, que são os chamados itens no-go. De repente, um item no-go, a aeronave não pode decolar. E aí, como é que faz? Então, é uma situação que bom que seja assim, né? Porque por questões de segurança, claro. Né? Melhor detectar a pane em terra, em solo, do que quando está voando, né? Mas, enfim, ao retornar para o aeroporto, não havia previsão de um novo embarque. Você sabe, pelas regras da ANAC, acima de 2 horas, a empresa aérea é obrigada a fornecer alimentação, né? E acima de 4 horas, obrigada a oferecer hospedagem. Como não havia nenhuma previsão, a empresa aérea inicialmente informou que iria oferecer a hospedagem, só que lá em Orlando, parece-me, não havia nenhum hotel disponível, todos estavam lotados. Olha aí. Isso era época de alta temporada, enfim, não é? Então, como não havia nenhum hotel disponível, disponibilizaram um voucher de $100 por pessoa, não é?
e um kit, que era uma espécie de um colchonete, alguma coisa assim, para que eles se acomodassem no saguão do próprio aeroporto. Quer dizer, mas estão cumprindo a lei. Até o dia seguinte, né? Então, quer dizer, provavelmente foi a noite mais mal dormida, né? Mas, Anderson, interessante, né? A companhia cumpriu a lei. Tem que oferecer hospedagem, não diz que tem que ser num hotel. Mas o conceito de hospedagem, ele contempla um pouco mais de conforto, Mais conforto, né? Com certeza. Então, talvez um banheiro privativo, onde você possa tomar um banho. E tudo isso trocar de roupas, é passível de uma reclamação. Perfeitamente, e tal. porque não é normal, não é? Esse voucher de $100 talvez cubra as despesas com alimentação, né? Porém, outras despesas, né? Até mesmo, digamos que você tenha embarcado na sua bagagem, na sua mala despachada, produtos de higiene pessoal. Né? Aí você tem que ir para uma farmácia para adquirir. Sem dúvida. Você está num outro país, talvez você tenha que comprar um remédio, você não sabe o princípio ativo. Lá tem um outro nome comercial. Perfeito, né? perfeito. E você não tem como, enfim, vai ter que buscar uma consulta médica para saber que remédio você vai tomar. Enfim, todo transtorno, não é, gera um dano moral. O Anderson, existe no Brasil uma estatística de quais os aeroportos que apresentam mais problemas desse tipo? Olha, proporcionalmente, claro, porque nós temos aeroportos de grande movimentação e aeroportos pequenos. Eu não tenho conhecimento assim, de uma estatística. Os dados que nós dispomos, por exemplo, envolvendo extravio de bagagens, são dados internacionais, né? Então, é claro que nós estamos sob a égide aí da transparência, um direito constitucional, mas tem de ser requisitados as autoridades aeroportuárias para que possam, enfim, se é que tem esse tipo de estudo, poder divulgar. Mas a gente sabe que se acentuam em épocas de maior demanda. Claro, e épocas de maior demanda são férias e feriados. Agora, os consumidores que sejam lesados, né, eles podem buscar uma reparação, primeiramente, através do órgão de defesa do consumidor, o PROCON, onde é possível obter aí uma conciliação, né? Uma saída amigável para o caso. Situação. E caso não tenha alternativas de uma solução amigável via PROCON, busque o Poder Judiciário. Até 20 salários mínimos é possível ir no juizado especial civil, onde não é necessário contratar advogado. Né? Uma causa que vai até 20 salários mínimos, pouco menos então, aí de R$19 mil, mais Isso, ou menos. Né? Pouco menos de 20 mil, então não precisa. Lembrando que o STF, nós estivemos aqui no mês passado, né? Tinha acabado de sair lá um julgamento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que em se tratando de passagens de voos internacionais, né, o atraso de voo, o dissabor, o transtorno e também o extravio de bagagens, né, pelo STF gera uma indenização máxima com base nos tratados internacionais, né, de Varsóvia e Montreal. Que vem a ser? Em torno de R$4.500 a R$5.000 por pessoa. Tá? Muito bem. E estão se cobrando as bagagens, né? Voltaram a cobrar. Hoje as companhias aéreas, quando você pesquisa nos seus sites lá, os roteiros, né? Enfim, eles põem dois preços, um com bagagem e outro sem bagagem. E cada empresa tem uma política. Algumas não estão cobrando, né? Então aí está numa liberalidade. Porém, Alberto, é bom lembrar, na última sexta-feira teve uma inspeção em todos os aeroportos brasileiros, né? Entre órgãos de defesa do consumidor, a própria OAB, né, esteve inclusive aqui em Viracopos, né, porque virou uma questão até política. Né? Quando o governo federal, através da ANAC, anunciou que a passagem iria ser cobrada, é aquela história das boas intenções, né? Que o inferno está cheio de boas intenções, né, Alberto? Se eu pudesse, né? Enfim, foi anunciado naquela época que a cobrança pela bagagem iria possibilitar a queda do preço das passagens aéreas. E não mudou nada, né? Na verdade, não. A gente vê, tem uma companhia aérea que cobra R$30 pela bagagem. Pois é. Então, na prática, a gente está vendo que é mais uma história lá, né? A gasolina vai cair o preço, a energia elétrica vai baixar o preço. Não, é impressionante, não baixa, né? É impressionante, né? Quando a gente, porque hoje está se votando na Câmara, né, dos deputados, a admissibilidade ou não do processo contra o presidente Temer. Parece que vai levar de vencida aí, de goleada, mas ao custo de um dinheiro extremamente alto, né? Com liberações de emendas para deputados, aquela coisa toda. E aí as pessoas perguntam, mas o governo não tinha dinheiro, como é que pode liberar tanto dinheiro agora? Mas coisa de bilhões, né?
Aí a gente chega à conclusão, mas também aumentaram os nossos tributos, nós estamos pagando muito mais para eles arregadarem mais. Muito complicado. Vamos falar de volta às aulas? Porque agora também começaram as aulas novamente, né? E deixa eu perguntar uma coisa a você. Quando você vai a uma papelaria, né? Digamos assim, a uma loja, e lá está escrito aqui os menores preços. Traga o orçamento que nós igualamos ou diminuímos e tal. Esse orçamento, como é que ele vai saber se aquele orçamento é um orçamento real e tal? Como é que é feito isso? Então, em primeiro lugar, toda afirmação suficientemente precisa tem força de contrato. Né? Então, a pessoa, ou a empresa que faz uma afirmação, seja através de cartazes, placas ou anúncios publicitários, ao afirmar que ela tem sempre o menor preço, né? Isso vincula, e o consumidor que aparecer lá e quiser exigir que se pague pelo menor preço, ele tem o direito, né? Sim. Entretanto, é bom observar que às vezes tem algumas letrinhas miúdas, né? Alguns hipermercados ou até mesmo esses atacadões de construção, né? Eles colocam algumas condições, que, por exemplo, que você leve um folder de uma empresa concorrente. Tá. E eles não aceitam, por exemplo, pesquisa da internet, em alguns casos. Por quê? Muitas vezes, quem vende pela internet, você vê lojas físicas, né, que tem dois preços, um preço da loja e o outro da loja virtual. Isso, tem que é mais diferença. barato. Né? Então, muitas vezes a loja física ela tem despesas que a loja virtual não tem. Não tem. Despesas com mão de obra, despesas com locação, com imóvel, enfim, energia elétrica. Na verdade, a venda virtual ela só administra o galpão que vai fazer a distribuição, quando vão sair os produtos para quais destinos. E isso acaba barateando bastante. Então, algumas empresas que fazem esse tipo, que lançam mão desse tipo de propaganda, não é? O menor preço, o seu dinheiro de volta, né? É agressiva essa é uma forma de colocar, de instituir na cabeça do consumidor a mensagem de que não adianta pesquisar por aí, o lugar mais barato é aqui. Né? Olha, é que hoje nós estamos... O direito do consumidor hoje é uma coisa muito em evidência, né? Aquele slogan, satisfação garantida, o seu dinheiro de volta, quem é que mensura a satisfação? A minha satisfação. É interessante, né? Você pode fazer, de repente, olha, estou insatisfeito. Não, mas o produto é bom. Eu estou insatisfeito, não importa se o produto é bom ou não é bom, mas a insatisfação é difícil você mensurar, né? Mas esse slogan era antes do Código do Consumidor, não é? Ninguém mais utiliza. Não utiliza mais. Eu não me recordo de nenhuma outra empresa que tenha utilizado essa Tanto que tiraram do ar aquele, quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Porque alguém esteve lá, eu quero pagar um real. Né? Então, realmente, esse tipo de colocação muito subjetiva, né? Só para você ter um exemplo, né? Já há 11 anos... Existe um decreto federal que regulamenta os preços nas vitrines, né, de que forma tem que ser. E isso porque o consumidor tem o direito de ter a informação rapidamente, sem nenhum esforço, sem fazer qualquer cálculo matemático ou qualquer exercício. É muito comum você ir em lojas do shopping, lojas chiques, né, onde assim, tem as roupas, por exemplo, nos manequins, né, e o preço está no chão. E o consumidor tem que abaixar para ver, enfim, olha aqui e olha ali, olha aqui, olha ali. E tem uma tabela, número 1, número 2, número 3, então você tem ainda que fazer um raciocínio para saber qual que é um, qual que é o 2. Tem até situações constrangedoras. Mas o código diz que o consumidor tem que ter imediatamente o preço do produto? Sem o auxílio de nenhum vendedor. A informação tem que ser clara e precisa, sem margem de interpretações secundárias. Tem situações até constrangedoras. Tem moças, né, que estão com saias curtas, né, que ao se inclinarem para ver o preço no chão, colocam algumas partes à mostra. Né? Então, realmente, não é para ter nenhum exercício, nem matemático, nem físico. O preço tem que estar ligado diretamente ao produto. Né? Sabia disso, não. Até hoje, nós temos algumas empresas, né, cujos produtos são muito delicados, né? Ou ainda produtos cujo preço... São exorbitantes, são né? altos, né? Por exemplo, joias. Sim, né? você não tem o preço de joias. Tem empresas que se recusam a cumprir essa regra, que já tem 11 anos, alegando que, talvez por questões de segurança, dizer o preço da joia... Mas, por exemplo, se alguém for reclamar no PROCON... A empresa provavelmente será multada. Será multada. Né?
Outras empresas dizem que o produto é muito pequeno. Se colocar uma etiqueta nele, vai esconder o produto. Mas para esse caso, há a exceção de utilizar exatamente esse código referencial. Enfim, Sim. esse item é o número 1 e tem uma tabela do preço. Agora, quando você vai a um supermercado e você procura um determinado produto que não tem o preço do supermercado, não tem preço. Os produtos quase não têm preço, né? Quase tem, acho que também não vou muito a supermercado. É obrigatório ter nas... Mas você pega ali e coloca naquele leitor de fibra ótica ali. Sim. O código de barra. Exatamente. Esta é a questão subjetiva, né? Enfim, para o dono de uma joalheria, na interpretação dele, é melhor não ter preço. Para o dono de um supermercado, na interpretação dele, é melhor ter código de barras, porque ao passar pelo caixa, já dá baixa no estoque e já faz a próxima encomenda. Mas o consumidor não tem o leitor de código de barras nos seus olhos, não tem um óculos. Agora, Anderson, se a minha esposa estivesse aqui, ela ia falar assim, ó, para de falar de supermercado, que você não entende nada dessas coisas de comida. Anderson, e a troca? Comprou o produto. Como é que é? Porque eu sei que quando é pela internet, tem aqueles 7 dias de praxe, que independente de qualquer coisa, vale até o arrependimento e tal. Mas você comprou, pegou na loja, como é que faz para trocar? Então, no caso de troca, o Código do Consumidor não prevê a obrigatoriedade de uma empresa trocar um produto só porque o consumidor não gostou dele, né? É bom até, nós estamos aí para esclarecer, claro. No segundo domingo de agosto é o Dia dos Pais, Dia dos Pais. Então, atenção, meus filhos. Estamos para ter aí o Dia dos Pais, aí tudo. Queremos presentes, né? Queremos presentes. Alô? Então, o filho que vai pesquisar preços, enfim, antes de fazer a compra, pesquisa também qual é a política de trocas da empresa. Porque vai que que um dos seus filhos te dê um presente, ou que não serviu, ou de uma cor que você não gostou. Se você chega na loja na segunda-feira e pede para trocar e a loja não tem política de trocas, você vai ficar com uma coisa que talvez não tenha utilidade para você. Né? Então, a dica é, pergunte antes. Não existe uma lei regulamentando. Quando não houver defeito do produto, não é obrigado a trocar. Né? Então, principalmente para quem vai ganhar de presente, não é de bom grado você dar o presente com a nota fiscal. Com certeza. Né? Olha aqui, eu paguei tanto. A gente pergunta muito isso, né? Eu peguei uma promoção, olha aqui quanto eu paguei, que baratinho que eu paguei, né? Então, não é bom isso, né? Mas você pergunta antes, porque se o presenteado ganhou 2 presentes idênticos, né? Ou se o presenteado não gostou, ele não vai dizer para você que não gostou. Ele vai direto na loja e troca, né? Por algo que seja do gosto dele. Porém, a loja tem que dizer antes da venda qual é a política de trocas. A política de troca é específica de cada loja, cada um tem a sua, cada loja tem a sua. Agora, existe também uma política no sentido de devolver o dinheiro caso você não queira mais o produto? Então, é aí que entra, né? Quando tem defeito, o Código do Consumidor estipula o quê? Se não for um produto essencial... O que é um produto que não é essencial? Não, essencial são aqueles produtos definidos em lei como indispensáveis para a sobrevivência. Por exemplo, alimentos. Entendi. Ou equipamentos onde você manuseia alimentos. Um forno de micro-ondas, uma geladeira, um fogão. O material escolar deveria ser essencial, né? Mas não é definido em lei como essencial. Um país que não cuida tanto da educação, mas, por exemplo, combustível é considerado por lei essencial. Os serviços de telecomunicações são considerados essenciais. Muito bem. Tá? Então, a lei, ela estipula alguns vestuário, calçados, são considerados essenciais. Então, se você compra um produto essencial e ele dá defeito, a loja tem que dar uma solução imediata. Porque o Código do Consumidor estipula que produto essencial, a solução tem que ser imediata, rápida. Muito bem. Agora, se não é um produto essencial, por exemplo, uma televisão, tá certo? Não é uma coisa essencial. Você vive sem televisão. Né? Apesar de nós gostarmos que os espectadores da Rede TV assistam o Visão Geral sempre, mas a princípio, se queimar um aparelho aí de som, um celular mesmo, né? Ninguém vai a loja ela vai ter um prazo de 30 dias para resolver. E aí a opção da melhor solução não é do consumidor, é da loja. Se a loja entender que ela deve dar o dinheiro de volta, ou trocar por um outro produto, ou encaminhar o consumidor para assistência técnica autorizada, o que importa é que seja resolvido em até 30 dias. E a loja tem só uma oportunidade de resolver. Se levou para assistência técnica, ficou lá durante 5 dias, devolveu para o consumidor e não resolveu, não tem que abrir mais 25 dias. Não, teve uma oportunidade, teve até 30 dias,
não resolveu. Ou troca. Aí passa a ser direito do consumidor escolher entre as alternativas que ele achar mais convenientes. Dentre elas, receber o dinheiro. Uma delas é receber o dinheiro, ser indenizado por danos morais e materiais, dependendo de cada caso, trocar por um outro produto equivalente, ou ninguém quer isso, um desconto no preço para conviver com aquela coisa defeituosa na sua casa. Muito bem. Tem algumas coisas acontecendo aí na saúde que eu quero te consultar e quero também que você me fale para a gente entender quais circunstâncias você pode entrar com o processo de danos morais. Falamos um pouquinho sobre a volta às aulas, mas, Anderson, primeiro, antes de entrar aqui no aspecto da saúde, né, o ministro Ricardo Barros andou falando umas coisas que eu quero questioná-lo para posicionar o nosso telespectador. Em que circunstâncias podemos entrar com ação por danos morais? Então, Alberto, o Código Civil ele estabelece que qualquer pessoa que gere dano, que cause dano e com isso gere algum tipo de prejuízo para uma outra pessoa, vai ser obrigada a indenizar. Agora, tem duas formas de dano que são indenizáveis, não é? O dano material, que é aquele que você consegue estimar através de documentos, através de comprovantes de pagamento, e o dano moral, que é um dano subjetivo, é um dano pessoal. Cada pessoa sente de uma forma diferente. É um dano mais no âmbito psíquico, mais emocional. Às vezes uma situação a que eu sou submetido me gera um abalo que não geraria em você. Porque você, pela sua experiência de vida, enfim, pela sua criação e outros fatores, não é? Acabaria não sendo tão degradante ou não causaria tanto sofrimento para você. Então, exatamente por isso que o dano moral ele é avaliado a critério do juiz. É ele que estipula. É ele quem estipula. Não Avalia. adianta você querer dizer, olha, eu quero tanto de dano moral. Isso porque o juiz ele vai analisar cada caso concreto e especificamente o seu caso, a sua história, as suas testemunhas, os documentos que você vier a apresentar, não é? E com isso ele pode aferir se realmente houve um dano moral e se houve, qual é a dimensão, o abalo que houve e o preço para reparar esse dano. Muitas vezes o dano moral vem, ele é precedido por lucro cessante, algumas coisas assim também? Então, o lucro cessante, na verdade, ele é uma modalidade de dano material. Né? Isso porque uma empresa, um profissional liberal, um autônomo, alguém que tem um faturamento advindo do seu próprio trabalho ou do seu próprio empreendimento, se por algum motivo ele deixa de trabalhar por culpa de uma outra pessoa, né? Algum fato, algum acontecimento. Nós tivemos situações peculiares, por exemplo, numa época em que houve um temporal muito forte, a energia elétrica foi cortada e demorou para ser restabelecida e alguns estabelecimentos perderam seus estoques. Então você imagine uma sorveteria com sorvete, dependendo da energia elétrica, derrete tudo, você tem perdas. Sim, claro. Certo? Então, a perda material de uma sorveteria não é só aquele sorvete que ela, enfim, que ela estava ali na máquina, aquele material e não conseguiu converter em produção, né, em vendas. Mas também o que deixou de faturar, sua expectativa de faturamento. E o que trouxe de aborrecimento, porque o cliente chega lá e fala, mas não tem... Então... O aborrecimento está no âmbito do dano moral. Dano moral. A perda propriamente daqueles produtos que foram para o ralo é o dano material. Agora, o lucro que eu deixei de vender é o lucro cessante. Né? Muito bem, né? Então, realmente, assim, eu deixei de trabalhar. Nós já tivemos casos aqui em Campinas de pane na telefonia. Então, algumas pizzarias, alguns restaurantes, né? Eles dependem, acho que mais da metade do seu faturamento é o delivery. Né? O delivery, lógico. Então, tivemos estabelecimentos de Campinas que o faturamento, em uma semana sem telefone num determinado bairro, o faturamento caiu 40%, 50%. Então, como que ele vai provar que houve um lucro cessante? Ele vai apresentar o seu laudo do seu contador, o seu relatório contábil dos meses anteriores e vai dizer, olha, neste mês
houve uma queda de 50% no faturamento. Por quê? Houve um evento causado pela empresa X ou Y que impediu... Isso, então, é o lucro cessante. É o lucro cessante. Agora, quando, por exemplo, a esposa fica sem o celular por alguma razão e ela não para de te encher, isso já é, então, é dano moral. Depende, é a minha esposa ou a sua? Vamos lá, Anderson. Eu vi uma entrevista do ministro da Saúde que me deixou assim estarrecido. Primeira coisa, que é um negócio assim que não dá pra gente entender. As farmácias populares serão reduzidas. O número de farmácia popular será reduzido. Isso vai dificultar mais para o consumidor, sobretudo para aqueles que precisam de remédios permanentes e tal. Cabe uma ação contra o governo nesse caso? Eu creio que caiba, sim, Alberto, porque é o seguinte, a saúde pública é um direito constitucional. É alçada à categoria de um direito social, tanto que nós temos o serviço público de saúde, a que todos, né, podemos utilizar, né? Mas, além disso, ela tem uma correlação com a dignidade da pessoa humana, que é um princípio, um fundamento da República Federativa do Brasil. Então, o conceito de remédios, não é, que sejam aí da alçada da farmácia popular, exatamente dentro desse contexto, não é, de que existem alguns medicamentos que são imprescindíveis, seja para a vida de algumas pessoas, seja para a dignidade de outras, porque muitas vezes algumas doenças elas são controladas, né? Então você vai conviver o resto da vida com aquela doença, pressão, diabetes, são exemplos, né? E você tem um coquetel de remédios que você tem que ingerir e nem sempre, de acordo, né? Se assim, você está doente, talvez você não tenha a sua capacidade laborativa normal. Com certeza, né? com certeza. Então nem sempre você tem condições, enfim. Vamos cair no lucro cessante já. É que aí não tem entendi. O lucro da saúde, enfim, Sim, não dá para se mesurar monetariamente. Com certeza. Mas eu entendo, né, que, lamentavelmente, provavelmente esse anúncio ele tem a ver com a redução de despesas, né? Com certeza. Aumenta impostos. Isso, mas, e mais reduz ao que o povo utiliza. É uma coisa lamentável. Mas cabe, na minha opinião, quem esteja aí sendo prejudicado com esse fechamento, né, uma representação no Ministério Público Federal. Aqui em Campinas nós temos uma sede do Ministério Público ali, em frente à Praça Carlos Gomes, ali na Rua Conceição, no centro, esquina com Irmã Serafina, que é a continuação da Avenida Conceição e Anchieta. Irmã Serafina. Aquela Praça Carlos Gomes, que antigamente era a Praça da Feira Hippie. Sim, né? sim. Entre centro e da Cambuí. prefeitura, inclusive, ali. Tem um prédio ali, não é? É o Ministério Público Federal da Terceira Região em Campinas. Engloba vários municípios aqui dessa nossa área de atuação. Anderson, inclusive, hoje eu estava ouvindo o ministro falar, o ministro Ricardo Barros, ele disse o seguinte, que é lei que uma pessoa diagnosticada na rede pública com câncer tem que iniciar o tratamento no máximo em 60 dias. E ele disse que o governo não tem conseguido cumprir esse prazo por conta ou de falta de equipamento, falta de pessoal, falta de medicação, enfim, alguma coisa nesse sentido. Algo tem impedido que o governo consiga cumprir este prazo. Uma coisa impressionante. Então, quem estiver acometido desta doença também se vê no direito de acionar o governo. Perfeitamente. Inclusive, quando se trata de vida, não é? Porque assim, não se tratar em 60 dias pode significar que vai ter retorno. Sim, sem né? dúvida. Pode ser no você ainda estágio que não está em alcance tempo mais. De ser medicado, de ser remediado, né? E aí você perde esse tempo. Isso é incomensurável. A vida é um bem... o maior bem que existe. Não tem como se avaliar isso. Com certeza. Né? Então, nada impede também de buscar um advogado de confiança, independentemente do Ministério Público, para impetrar uma ação judicial para exigir o tratamento. E essa ação ela pode ser destinada, porque na verdade nós temos um sistema de saúde que ele acaba distribuindo verbas e atribuições, não só no âmbito federal, mas também estadual e municipal. Né? Claro. Então nós temos hospitais públicos que são municipais e estaduais. Nós temos hospitais privados, clínicas particulares até, que recebem verbas públicas em se tratando de alguns tipos de doenças, como é o caso do câncer, não é? Então, tudo isso é uma questão, primeiro, de planejamento, não é? Você não pode deixar faltar
verbas para algo tão essencial, né? Em segundo lugar, a ausência de planejamento e o anúncio, o reconhecimento de que não está dando para suprir, não é? Que não vai ter como cumprir esse prazo, a meu ver, é um fato incontroverso, uma prova incontroversa que pode ser usada numa ação judicial visando exigir o tratamento às custas do próprio governo. Sim, você vai estar extremamente respaldado pela lei. Na teoria, é uma causa ganha, na teoria, porque a lei o respalda e tal. Agora, em mesmo sendo processado, em sendo acionado e não se cumprir, de repente a pessoa vem a óbito, aí a coisa vai se avolumando cada vez mais. Então, existem situações que o descumprimento de uma ordem judicial pode causar a prisão do responsável por este descumprimento. Seja governo particular, Isso, qualquer... Exato. Geralmente a ação própria para esse tipo de causa se chama mandado de segurança. Mandado de segurança. É uma segurança. ação onde não tem prova para ser feita. Ou tem direito ou não tem direito. É muito rápido, é uma análise em 48 horas. Obtém-se, pede-se, no caso, uma liminar, não é? E é contra uma autoridade, que é chamada de autoridade coatora, que está coagindo um direito líquido e certo. Como vocês mesmo dizem, os advogados, lei judicial não se questiona, se cumpre. Então é muito determinação. comum. Mas agora eu pergunto a você. É muito comum, quando se entra, por exemplo, contra a prefeitura municipal, vem ordem lá para o secretário municipal de saúde ou para o secretário estadual de saúde cumprir a ordem sob pena de prisão. Muito bem, mas muito bem. Mas se você tem como cumprir a ordem mediante uma liminar, você não teria como cumprir a ordem sem essa liminar? Não teria como encontrar um caminho? Há circunstâncias, Alberto, que infelizmente, por conta essa desorganização do Estado brasileiro dos últimos anos, né, a gente teve um período de aquecimento econômico e ninguém reclamou enquanto estava tudo indo bem, não é? Mas depois que aconteceu, né, toda essa estagnação econômica, queda de receitas também vindas de tributos, não é? O Estado está se rearranjando. E em virtude disso, muitos órgãos públicos, por exemplo, não é incomum você ouvir quem está com algum parente doente que vai buscar um tratamento num hospital público, é muito comum ouvir dos próprios médicos ou de alguém ligado às secretarias responsáveis, olha, esse tratamento só com ação judicial. Acaba até te encaminhando este medicamento só com ação judicial. Então, infelizmente, hoje, a justiça está sendo utilizada como complemento da falta de planejamento do Estado para com essas questões essenciais como é a saúde pública, os remédios de alta complexidade, etc. Bom. E acaba sendo, se há uma liminar, é que assim, quando se fala ou você fornece ou vai preso, aí o poder público acaba cumprindo com essa liminar. Isso porque a prisão também, depois da vida, né, a liberdade é o maior bem que o ser humano tem. Depois da vida. Depois da vida. É muito importante a gente saber esse tipo de coisa que o Anderson está explicando para a gente aqui, porque por vezes nós deixamos passar, muita gente imagina, bom, se o governo não conseguiu, o que eu posso fazer? Não, temos que fazer. Mas uma liminar só é concedida mediante o pedido do advogado. Exatamente. E é bom lembrar também os espectadores aqui, né? A gente sabe que tem uma abrangência muito grande aqui, a Rede Família, né? Mas assim, quem está muito doente talvez esteja tão debilitado que não tenha recursos para contratar que eu ia perguntar para você. Advogado. Então é um direito constitucional que o Estado forneça um advogado gratuito. No caso, a Defensoria Pública é um órgão público, a pessoa tem que passar lá por uma triagem, enfim, uma entrevista. Todas as pessoas que comprovem uma renda mensal inferior a 3 salários mínimos têm direito à Defensoria Pública, ao advogado gratuito do Estado. Então, a Defensoria é um órgão público, eles prestam concurso público, né? Para poder... são tão bons quanto juízes, promotores, enfim, eles são assim, e tem né, eles são vocacionados para essa defesa pública das pessoas menos favorecidas. Então, quem está muito doente, está sem recursos, não é necessário, né, buscar um advogado. Basta ir na Defensoria Pública para pleitear esse tipo de outra coisa, hein? A gente fala aqui, né, como se 3 salários mínimos, quase 3 mil reais. Então, uma renda inferior a 3 mil reais, convenhamos, hein, não é qualquer um que ganha 3 mil reais no país hoje, né? Você sabe hoje, disso, né? Muitos estão desempregados, então, né? Então, de repente aí,
Os advogados que se cuidem, os defensores públicos vão ter muito trabalho, né? Mas tem mesmo, tem. Tem, né? Agora, tem uma coisa que eu não entendo, Anderson, não é nenhuma pergunta, é um comentário que eu quero fazer contigo aqui. Hoje não mais, porque às 7h05 da noite, agora eu estou aqui na Rede Família apresentando o RF Sport Clube, que vai até 7h15. Mas quando eu não estava apresentando o programa, eu tinha por hábito ouvir a Voz do Brasil. Apaixonado por rádio, sempre fui. Sempre ouvi a Voz do Brasil, no carro, indo para casa, voltando para casa. Às vezes, e não raro, não é tão às vezes, né? Muitas vezes, a Voz do Brasil dá algumas informações extremamente irrelevantes. Por exemplo, o Ministério da Saúde foi obrigado a pagar tantos reais para tal pessoa em função de uma ação movida e tal. Por que eles citam uma ou duas assim? O que deve ter de ação contra o Ministério da Saúde? Tem muitas. Acho que eles pensam alguma coisa só para mostrar que alguma coisa está sendo feita em termos de ressarcir o povo daquilo que não foi cumprido. Será que é isso? Pode ser, né? Mas é que também, Alberto, a gente está tratando de publicidade, né? A publicidade dos atos públicos, ela é uma obrigação da administração prevista na Constituição. Então, muitas vezes, mesmo que não seja uma notícia muito boa para este ou aquele governo, né, acaba sendo necessário dar publicidade a ela. Você sabe, quando eu trabalhei no PROCON, era muito comum juízes federais e até mesmo estaduais, né, enviarem cópias de sentenças de casos lá individuais que tinham sido apreciados por eles, para que o PROCON desse publicidade à sentença. Olha aí. Tá? Então, por exemplo, eu me lembro de um caso em Jundiaí, onde uma empresa, dessas de capitalização, enfim, lesou muita gente, e a Justiça Federal de Jundiaí entendeu que aquilo era um crime contra a ordem econômica, enfim, proibiu, né? E mandou um ofício pedindo para que nós divulgássemos, porque entendia que aquela empresa tinha lesado não só pessoas de Jundiaí, mas talvez do Brasil inteiro. E provavelmente ele tenha encaminhado ofícios, enfim, daquela sentença para os PROCONs do país inteiro, porque há uma capilaridade para tentar informar que haveria um direito de pleitear naquele juízo de Jundiaí uma indenização de forma coletiva naquela ação que era tramitada por lá. O Anderson, ainda continua sendo a telefonia o campeã de reclamação? Ah, sim, as comunicações, né? Os combos, né? Disparado. TV a cabo, telefonia fixa e celular e internet, né? Isso aí realmente... E é pelo volume também, né? Hoje nós temos 200 milhões de celulares no Brasil. Nós temos 210 milhões de habitantes, então, quer dizer, tem muita criancinha ainda, quer dizer, se bem criancinha hoje mesmo já está usando. Tem pessoas que têm mais de uma linha, né? Com certeza. Então, realmente, tem gente que tem 2, 3 linhas, 2 ou 3 chips aí, troca de aparelho, de acordo com a tarifa, né? E é claro que isso, pelo volume, acaba também gerando... E qual que é o índice de solução dos problemas? Então, Alberto, a experiência que a gente tem é que muitas vezes essas grandes empresas que têm grandes volumes, né, de clientes, enfim, de consumidores, elas acabam não investindo no seu setor de pós-venda e acabam apostando na eficiência dos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON. É como se o Estado brasileiro, através das prefeituras, dos estados, né, da nossa federação, é como se os estados estivessem financiando o atendimento de pós-venda dessas empresas. Por quê? Os órgãos de defesa do consumidor têm um índice de quase 90% de resolução desses casos. Então, se é para resolver, por que deixar ir até o consumidor? Por quê, né? Até o órgão de defesa do consumidor. Tem situações em que você liga até na ouvidoria da empresa, você ligou no 0800, você foi em vários... Sim. Enfim, e só a cada vez você tem que contar a história novamente. Você isso tem, é né? insuportável. E aí né? é como se não tivesse nenhum controle. Mas ao reclamar no órgão de defesa do consumidor ou na Anatel, né? Aí rapidamente vem uma solução. Então, a impressão que dá é que assim, o Estado, né, está investindo em pessoas, em capacitação de gente para atender, né, os consumidores, e isso deveria ser um investimento das empresas, né? Infelizmente, a impressão que dá é que se utilizam, né, do Estado brasileiro como balcão de recebimento de reclamações que eles vão resolver mais tarde. Você sabe que você ficou até mais bonito nesse cenário aqui? Obrigado, mestre. O senhor também é lindo.
Ai, Anderson, obrigado, viu, querido? Obrigado, Ô, você Alberto, sempre satisfação bem-vindo. estar aqui. Gostaria de, né, é uma honra, o privilégio, agradecer pelo privilégio de estar aqui contigo. Espero retornar sempre, se Deus quiser. Um forte abraço a todos os espectadores da Rede Família. Obrigado. Anderson Janete, especialista em direito do consumidor, nos deu o privilégio da entrevista aqui no Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Às 7h05 da noite eu volto com o RF Esporte Clube aqui na nossa Rede Família, conectada a você. Tchau.